Então, a gente postou aí uma brincadeira de como que seria a visão do paciente com astigmatismo, um problema que distorce a visão, assimetrias ali na curvatura da córnea que fazem com que os raios não foquem direito e a visão fique embaçada. Fica bem nítido ali o desconforto desses pacientes quando tem uma situação de baixa iluminação, dirigir no escuro, fazer qualquer atividade numa luz mais baixa. Como é um problema relacionado à córnea, e a córnea cobre toda a parte colorida do olho, a luz entra pela córnea em toda a área, toda a superfície da córnea. O que faz com que essa luz chegue na retina, na sua totalidade, é o diâmetro da pupila. Então, uma pupila pequenininha acaba deixando passar só a luz na parte central da córnea. Quando você tem um problema na córnea que afeta um diâmetro grande da córnea, se a pupila for pequena, a gente vai ter um efeito menor desse astigmatismo, que nem sempre é um astigmatismo, podem ser outros problemas. De noite, o que acontece é que a pupila dilata, então realmente a gente tem uma condição aí onde tem mais raios de luz entrando pela periferia da córnea, onde podem ter alterações de curvatura mais acentuadas e isso gerar um prejuízo aí à visão, à qualidade da imagem que está sendo formada. Hoje eu acabei de ver uma paciente que eu operei ontem, ela tinha um astigmatismo muito grande, ela tinha basicamente na córnea dela 4,25 de astigmatismo. O astigmatismo normalmente é uma composição, existe o astigmatismo da córnea, que é o mais importante, que é o mais relevante, mas o cristalino, a catarata, também pode induzir um pouquinho de astigmatismo. Então, quando a gente tira a catarata, a gente sempre tem que pensar no que vai sobrar. Vai sobrar o grau da córnea. Algumas vezes o astigmatismo ele é piorado pela catarata, pelo grau do cristalino, e em algumas situações mais raras, o astigmatismo ele pode ser compensado pelo cristalino. Então, a gente sempre tem que se basear no astigmatismo da córnea para a gente pensar numa correção quando a gente faz a cirurgia de catarata. É um pouco diferente o raciocínio, por exemplo, quando a gente vai fazer a cirurgia refrativa. Para a catarata, a gente tem que realmente pensar só na córnea para a correção desse problema. E essa paciente tinha um grau de 4,25 na córnea e a gente propôs para ela uma cirurgia de catarata com a correção desse astigmatismo com uma lente especial, que é uma lente tórica. Como essa distorção na córnea normalmente ela tem uma orientação, ela é em algum meridiano da córnea, a gente tem uma cirurgia para o implante que ela tem que ser muito bem minuciosa, porque a gente tem que definir o eixo certinho onde essa lente vai ficar posicionada. Então a gente tem que marcar o olho, a gente tem que marcar a posição final que a gente vai deixar a lente, e na hora do implante a gente não pode deixar nada dentro do olho que possa fazer com que essa lente se desloque. E esse caso é um caso muito bacana, porque já com um dia essa paciente ela está com a visão de praticamente 100%, ela vê das 12 linhas que a gente mostra, ela vê 11 linhas já, a 12ª ela vê parcialmente com alguma dificuldade. E a gente também colocou uma lente que dá um pouquinho de correção para perto, que a gente chama de uma lente monofocal plus. Ela tem propriedade de uma extensão de foco um pouco melhor. Então ela consegue ver pelo menos metade da tabela de perto. Então, normalmente as lentes do convênio não deixam você enxergar nenhuma dessas linhas. Essa paciente está conseguindo enxergar até metade da tabela aqui, um resultado que ela está realmente maravilhada. E além disso, o grau que ficou residual dela de astigmatismo praticamente zerou. Ela está com meio grau de miopia, que não está incomodando a ela, e isso já no primeiro dia de cirurgia. Então, queria trazer essa informação para vocês, que é possível a gente corrigir esse grau de astigmatismo, tanto em pacientes com catarata, quanto em pacientes que não têm catarata ainda, são duas cirurgias diferentes, mas que os resultados são muito confiáveis e satisfatórios se a gente fizer um planejamento adequado e fizer uma técnica cirúrgica também com todo o cuidado e toda a segurança que a gente propõe.